Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de História. Como vocês sabem, eu sou o professor Levson Thiago e hoje a gente vai falar sobre as origens e dispersões dos seres humanos. Como é que os seres humanos eles passaram a existir no planeta Terra? Como é que eles começaram a se espalhar pelo planeta? E logo no começo eu trago para vocês aí, olha, uma imagem representando essa evolução dos seres humanos. Aí a gente vai encontrar os australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens neanderthalis e o Homo sapiens sapiens. Que no decorrer da nossa aula eu vou falar um pouquinho de cada um desse gênero Homo, ok? Vamos lá. Sendo que antes de a gente entrar no assunto de hoje, vamos lembrar o que a gente viu na aula passada, que foi o seguinte: a gente definiu o que era história, a gente viu o que significava a história, né? O que é a ciência e a história? Quando a gente falou lá que a história ela é a ciência que estuda a ação do homem na temporalidade, né? Essa relação entre o presente e o passado, as ações que o homem cometeu no passado e que influenciam até o tempo presente. Vimos também qual era a necessidade de se estudar a história. Por que eu preciso estudar a história? Eu preciso estudar a história para poder me compreender no mundo, para poder compreender o espaço social em que eu vivo, né? A história vai contribuir para a gente de diversas formas. Falamos também sobre as fontes históricas, as fontes que nos fornecem o conhecimento para produzir a história, que é toda a cultura material e imaterial que o ser humano ele desenvolveu ao longo do tempo. E falamos sobre o ofício do historiador e da historiadora. O que é que o historiador e o que é que a historiadora faz? Ele analisa essas fontes, ele conversa ou ela conversa com essas fontes e desenvolve as histórias que a gente lê aí nos livros didáticos, nos artigos científicos, nos documentários. Então vamos lá para o conteúdo de hoje, certo? A gente vai falar sobre as origens, né, do ser humano na Terra. Sendo que, primeiramente, gente, existem diferentes maneiras de se explicar de como foi que nós, seres humanos, passamos a existir. Como nós seres humanos, passamos a surgir, né? E aí a gente vai ter o criacionismo, que são teorias religiosas. Cada sociedade ela tem uma perspectiva, ela tem uma maneira de falar sobre o surgimento do ser humano no planeta Terra, certo? Aí eu trouxe para vocês aqui, ó, 3 imagens. Essas imagens falam sobre os mitos fundadores de diferentes sociedades. E essas sociedades, elas se miscigenaram, tá? Para poder a gente ter a cultura brasileira que nós temos hoje. Então a gente tem aí, ó, uma imagem representando os pataxós, que é um aldeamento indígena que existe na Bahia. Temos uma imagem aí representando o orixá Oxalá, tá? Que é uma divindade iorubá africana. E temos aí uma imagem do Michelangelo, que é a representação do primeiro homem, quando Deus, o Deus cristão, ele criou o primeiro homem, Adão, certo? Cada sociedade dessa explica como foi que o ser humano ele surgiu. Os pataxós, por exemplo, ele diz que quando caiu o primeiro pingo de chuva na Terra, desse primeiro pingo surgiu o primeiro indígena, tá? O primeiro homem. E aí esse indígena, ele começou a fazer um ritual e nesse ritual ele recebeu a informação que quando houvesse uma outra chuva, iriam surgir outros homens e mulheres assim como ele. E aí ele esperou um tempo e essa chuva aconteceu. Então começaram a surgir outros indígenas, outros homens e outras mulheres, certo? Então eles acreditam que o ser humano ele foi criado a partir do pingo da chuva. É tanto que os pataxós significa exatamente isso, aquele que vem da água ou aquela que vem da água, tá? Então eles acreditam nessa perspectiva. Isso é a forma como eles visualizam de como o ser humano ele surgiu na Terra. É o mito fundador. Mito não é mentira, tá, gente? Mito é uma história que tem uma função social para determinada sociedade. O orixá aí, Oxalá, né, que é um orixá das sociedades iorubás africanas, eu coloquei essa imagem porque o orixá Oxalá, ele é associado à criação da vida. Para os iorubás, foi Oxalá quem criou os seres humanos. Foi dada essa menção a ele, por Olorum, para ele poder criar esses seres humanos. Sendo que ele não sabia qual era o material que ia utilizar. A Inanã, que é uma outra orixá,
que é o orixá da lama. Ela retirou a lama do fundo dos mangues, entregou a Oxalá e Oxalá modelou o corpo humano ali. Sendo que Oxalá também pediu a ajuda de um outro irmão dele, que foi Ori. Aí Ori ficou responsável para fazer a cabeça. E depois teve o sopro da vida de Olorum. Então, dessa maneira, os povos iorubás africanos, eles acreditam que foi o surgimento de nós seres humanos na Terra. E temos também a teoria do criacionismo cristão, que é o que geralmente a gente vê em nossa sociedade, por conta dos nossos colonizadores, que foram os portugueses, os espanhóis, e que trouxeram para cá a cristandade, né? Em que Deus, ele criou o primeiro homem a partir do barro, modelou o homem, né? A partir do barro, deu o sopro da vida em Adão, e posteriormente, né, quando ele viu que Adão estava se sentindo só, ele retira uma costela e cria Eva, certo? Então essas são teorias, né, religiosas, são teorias criacionistas. Professor, por que é uma teoria criacionista? Porque vem de criação, né? Essas teorias, elas falam que nós, seres humanos, somos criações de seres divinos. Foram seres divinos que nos criaram, tá? Sendo que essa questão sobre a origem humana, né? Como é que o ser humano surgiu, né? De onde veio? É uma questão que motivou filosoficamente e cientificamente os homens e as mulheres a quererem ir em busca de uma resposta, né? E não só em busca de uma resposta religiosa. Então, desde a antiguidade, as pessoas, elas tendem a buscar uma resposta para poder realmente, de fato, entender como é que é o surgimento desses seres humanos na Terra. E aí várias teorias científicas, elas foram criadas, principalmente no século XIX. Aí a gente tem o Lamarckismo, que foi com Lamarck, que era um cientista francês, e aí ele acreditava que os seres humanos, os seres vivos do planeta Terra como um todo, né, e também os seres humanos, eles surgiram a partir do momento em que eles iam se adaptando ao ambiente, sendo que existiam membros que a gente utilizava mais e partes do corpo que a gente utilizava menos. E as partes do corpo que a gente utilizava mais, elas iam sendo herdadas de geração a geração, e as partes do corpo que se utilizava menos ficava para trás. Ela não seria herdada de geração a geração em todas as espécies da natureza. Sendo que, hoje em dia, a teoria científica que mais tem, vamos dizer assim, que mais tem sucesso na cientificidade, né, entre a ciência, o que mais se acredita na ciência é o evolucionismo, né? O evolucionismo é uma teoria criada pelo inglês Charles Darwin, o naturalista inglês Charles Darwin. Ele que deu as bases para a formação dessa teoria. Até hoje existem descobertas e até hoje essa teoria ela vem se transformando e vem surgindo conhecimentos para poder serem agregados a ela. Mas foi Charles Darwin em que deu as bases para o desenvolvimento dessa teoria, tá? Vamos prosseguindo. Então, vamos lá. Essa imagem aí representa, certo, a descoberta de um gênero, tá, chamado Australopithecus, certo? Os Australopithecus foram os primeiros grupos primatas, tá, que surgiram e que os estudiosos associaram, certo, o surgimento do ser humano aos Australopithecus, a partir da evolução desses Australopithecus. Essa imagem que eu estou trazendo aí para vocês representa esses Australopithecus, né? E representa o primeiro Australopithecus descoberto, tá? Que foi no gênero feminino, né? Os estudos que foram feitos em suas ossadas mostrou que era do gênero feminino. E no momento, os estudiosos, os arqueólogos, eles estavam escutando a música dos Beatles, tá? Que se chama Lucy. E aí foi dado o nome, né, a essa Australopithecus de Lucy. Mas vamos lá, vamos prosseguir, tá? Então, vê bem. A teoria de Charles Darwin, né? Eu não disse para vocês que o Darwin ele deu as bases para essa teoria do evolucionismo, ajudou a resolver um mistério, tá? Os arqueólogos, os estudiosos, eles sempre encontravam ossos, né? Quando eles estavam lá nas suas escavações, nas suas pesquisas, eles encontravam ossos semelhantes aos seres humanos, mas não eram ossos de seres humanos, eram apenas semelhantes, não era igual,
certo? E eles nunca conseguiam entender a quem pertenciam esses ossos. Mas aí, com a teoria do evolucionismo de Charles Darwin, eles começaram a perceber que esses ossos eram ossos, tá, de grupos que deram origem aos atuais seres humanos, aos seres humanos modernos, tá? Então foi desvendado aí esse mistério, certo? Porque essa origem do ser humano foi associada a um grupo de mamíferos chamados de primatas, né? Primatas estes que se originaram em África há cerca de 70 milhões de anos atrás, tá? E aí, esses primeiros, né, esse grupo de primatas, ele deu origem aos primeiros hominídeos. Professor, o que são hominídeos? Hominídeos eram parentes desses primatas que já possuíam características semelhantes à do homem moderno, tá? Porque o evolucionismo acredita que nós vamos evoluindo a partir da nossa adaptação do ambiente, tá? A interação que a gente vai tendo com o ambiente faz com que a gente vá evoluindo, vá ganhando características que façam com que a gente consiga se adaptar ainda melhor naquele ambiente. Então, os primatas, eles deram origem aos primeiros hominídeos. E esses primeiros hominídeos são grupos que tinham características semelhantes aos primeiros seres humanos, né? Ao ser humano moderno, tá? Os hominídeos mais antigos que nós temos evidências, que nós temos provas, são os australopitecos, o que eu falei agora há pouco, certo? Esses australopitecos, eles viviam lá no sul da África. Eles andavam de forma ereta e tinham habilidades com as mãos, sendo que ainda não fabricavam instrumentos. Em 1974, foi descoberto um esqueleto quase que completo de um Australopithecus, que é aquela que eu falei para vocês, Lucy, né? Esse esqueleto tinha uma idade de 3,2 milhões de anos. Em 2010, foi descoberto um esqueleto mais antigo ainda, tá? Que era Kadanumunu, tá? Com 3,6 milhões de anos. Também em África, na Etiópia. E por esses esqueletos antigos serem sempre encontrados no continente africano, gente, então os estudiosos, os cientistas, historiadores, arqueólogos e pesquisadores, eles entenderam que nós, os seres humanos, surgimos no continente africano. A nossa origem está no continente africano, porque as evidências desse surgimento mais antigas sempre são encontradas neste continente. Vamos lá, vamos prosseguindo. Isso aí é uma árvore interativa do Museu de Ciências Naturais dos Estados Unidos. Essa árvore interativa, ela mostra como se fosse a árvore genealógica da nossa família. Ela mostra as origens, tá, dos seres humanos. Aí tem aí, ó, o gênero Homo, que é onde a gente está, tá, que é onde o Homo sapiens está. Temos o gênero do Australopithecus, né, que foi que deu origem ao gênero Homo. Tem o gênero Paranthropus, tem o gênero Ardipithecus, tá? Todos esses gêneros aí, eles foram originados do gênero Australopithecus, inclusive o gênero Homo, que é onde vai surgir o homem moderno, que é o Homo sapiens sapiens, que significa aquele que sabe que sabe. Vamos prosseguir. O gênero Homo, o qual fazemos parte, né? Ele se originou há cerca de 2 milhões de anos atrás. Olha o tempo, certo? E ele começou a se diferenciar do Australopithecus. Por quê? O gênero Homo, ele começou a ter um volume de cérebro maior e, além disso, ele começou a desenvolver habilidades com as mãos. Começou a melhorar as habilidades com as mãos, tá? E existem várias espécies conhecidas dentro desse gênero Homo, que a gente vai conversar um pouquinho sobre elas agora, tá? Aí a gente tem o Homo habilis, né, que existe informações dele há cerca de 2 milhões de anos atrás. Essas informações foram encontradas no leste da África e eles tinham a habilidade de fabricar utensílios simples de pedra. O próprio nome já fala, ó, Homo habilis. Habilis vem de habilidade. Então eles fabricavam esses utensílios de pedra lascada, tá? Para poder suprir as suas necessidades na natureza, tá? Alimentavam-se de carne vegetal e provavelmente eles também desenvolveram uma linguagem, uma forma de se comunicar com o grupo. Vamos ver outro. Temos também o Homo neanderthalis. Professor, o que era o Homo neanderthalis? Ele surgiu cerca de 230 e 30 mil anos atrás, tá? E aí foram encontrados vestígios desse Homo neanderthalis na Europa e na Ásia Ocidental.
Isso significa dizer que esse Homo neanderthalis, ele foi um dos primeiros do gênero Homo que saiu de África e começou a explorar os territórios para além da África. Então, por isso que se encontra vestígio deles em outros lugares, tá? Temos o Homo sapiens também, né? Que somos nós. E esse Homo neanderthalis, gente, ele é muito parecido com o homem moderno, com o homem de hoje, tá? E o Homo sapiens sapiens, ele surgiu entre 190 e 150 mil anos atrás, nas savanas africanas, e se espalhou pelos continentes, tá? Foi a única espécie do gênero Homo que conseguiu sobreviver. O Homo sapiens sapiens, que somos nós, é aquele homem que sabe, né? O homem racional, que possui inteligência e sabe da inteligência que tem, ele começou a desenvolver tecnologias rebruscadas, mais complexas, né? E tecnologia, mais uma vez eu vou dizer, é tudo aquilo que supre as nossas necessidades. E aí, esse Homo sapiens sapiens, ele foi construindo essas tecnologias, essas culturas materiais, para poder suprir as suas necessidades na natureza. E foi a partir da construção dessas tecnologias, né, que fez com que ele conseguisse se manter no ambiente, certo? E foi a única espécie do gênero Homo que conseguiu sobreviver. Além disso, gente, essa teoria do evolucionismo acredita que as espécies, elas se adaptam ao ambiente a partir da seleção natural. O que é que isso significa dizer? Todas as espécies de seres vivos estão num ambiente. E aí o nosso corpo, ele percebe quais são as nossas necessidades para poder se manter naquele ambiente. Por exemplo, a minhoca. Eu não sei se vocês sabem, mas as minhocas, elas são cegas. Por que elas são cegas? Porque elas vivem debaixo da areia. Sendo que elas são cegas, mas a audição e a pele dela ajudam a elas a circularem ali por dentro da areia, né? Ela é cega, mas ela tem os outros sentidos mais aguçados. E isso foi um processo de adaptação, isso foi um processo de evolução. Porque com o passar do tempo, foi percebido que como ela vive nesse ambiente, dentro da areia, os olhos não teria muita serventia, né? Mas ela teria que aguçar outros sentidos para poder melhor se adaptar àquele ambiente. Então, todas as espécies da natureza, a partir do ambiente, ela vai desenvolvendo adaptações. E essas adaptações, elas vão passando de geração a geração. E a espécie mais adaptada é a que consegue sobreviver, né? É o que a gente chama de seleção natural, certo? Então, a evolução acontece a partir da adaptação, né? E vai acontecendo essa seleção natural. E aí, pelo Homo sapiens sapiens ser o ser mais adaptado do gênero Homo, né? Ele conseguiu transferir as suas características genéticas de geração a geração e permanecer, né, de geração a geração também. Tanto que hoje nós temos o homem moderno, né? O homem e a mulher modernos, certo? Pois bem, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Na semana que vem a gente tem muito mais. Fiquem todos com Deus e um grande cheiro no coração.